a todos e todas. Nós estamos no dia 1º de junho de 2021, no nosso encontro semanal síncrono do curso de extensão Pensamento Computacional em Processos Criativos, de elaboração de projetos e metodologias ativas. É um curso que nós estamos realizando no âmbito da parceria da Coordenação de Integração das Licenciaturas, junto com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. É uma atividade de formação, de uma inserção de formação inicial para os nossos cursos, né, de formação de professores, em especial da licenciatura em computação. E tem por objetivo estabelecer um diálogo para a melhoria e as experiências de implantação dos currículos dos itinerários formativos da BNCC. E nós temos, então, na nossa proposta, um desenho que trata da questão do letramento digital, que é a formação de professores para introduzir o letramento digital nos itinerários formativos. Então, é uma proposta que vem dentro de uma visão mais ampla, de uma política de formação inicial, que é os cursos de licenciatura, na UNB, no Departamento de Ciência da Computação. O nosso curso de licenciatura em computação é o primeiro curso de formação de computação, de professores de computação no Brasil, e isso traz um desafio grande para nós, porque nós temos que desenvolver um processo que traz inovação pedagógica dentro de uma realidade que é muito diversa e que traz uma cultura disciplinar das outras áreas, e a ciência da computação não sendo uma matéria específica, né, no currículo, então a gente tem que tratar essa diversidade, ora de uma inserção dentro de uma formação profissional técnica, ou seja, numa visão disciplinar, quanto interdisciplinar, ou seja, apropriação da computação pelos professores da rede de ensino. Então, essa visão interdisciplinar também é um desafio para a formação de professores e que nós trazemos para esse desenho pedagógico. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos nós, né, tanto os colegas e professores e monitores aqui presentes da UNB, em que a gente tem aqui a presença, né, do professor Luciano, o nosso apoio, né, do Matheus, da Luana, do Rodrigo, do Vitor, o Rodrigo já falei, né, do Rodrigo também. Então, a nossa equipe, ela está sendo constituída, né, a Luana e o Rodrigo é o primeiro encontro deles. Nós estamos ainda montando essa logística, essa infraestrutura de apoio, esse desenho pedagógico que vai ser construído por todos, não só nós da UNB, como também vocês que estão aqui, que toparam, né, estar aqui conosco. E eu entendo essa experiência como um convite, é um convite para a formação da rede de formação docente em computação. Então, é por isso que eu fico muito, assim, motivada e feliz, né, da gente construir um sonho. Eu digo que a ciência da computação é a ciência dos sonhos possíveis, da construção de sonhos possíveis, e essa experiência aqui é a semente da construção de um sonho possível, que é formar professores de todas as áreas do conhecimento para uma apropriação da computação como uma ciência que possa, de fato, desenvolver possibilidades de inserção na educação de maneira qualitativa.
isso possa trazer ganhos, né? Ganhos significativos para a educação, que é o que nós precisamos, principalmente nesse momento, né? Como eu disse anteriormente, nós temos um curso de formação de professores em computação, que é a licenciatura em computação da UNB. É um curso criado há 24 anos atrás. Nós já temos uma trajetória significativa, porque foi o primeiro curso de computação, de formação de professores em computação no Brasil. Hoje nós temos cerca de 100 cursos no Brasil. E estamos na iminência de ter uma aprovação por conta da BNCC, da inserção da computação como um componente curricular na educação básica. Então, nós temos que desenvolver uma formação que dê conta dessa agenda que está aí, já posta para a secretaria, né, para redes de ensino municipal, né, federal, distrital. Então, nós precisamos compreender a computação como uma ciência que precisa ser apropriada na educação básica de uma maneira, seja interdisciplinar, inter e transdisciplinar, como bem colocado aqui, como também a formação técnica profissional, ou seja, um componente de profissionalização na educação básica. Ainda que nós tenhamos as formações, a rede federal tecnológica e a questão da formação técnica profissional, a gente precisa entender a dimensão pedagógica, como introduzir da melhor forma, porque se for do jeito que a gente está trabalhando, a gente vai ter muito problema, porque a gente já tem problema na educação superior. O ensino de computação na educação superior, ele está sendo revisto, né, porque a evasão é muito grande, né, a ineficácia é grande. Então, nós precisamos refletir sobre, digamos, o ensino de computação. O ensino de computação de uma maneira ampla, seja na educação básica, seja na educação superior, isso é um desafio. Mas na educação básica é um desafio maior, porque a gente tem que olhar a questão da formação do professor na magnitude que esse profissional docente ele precisa ter. Uma consciência do seu papel como educador, e no caso da ciência da computação, como é uma ciência nova, é um desafio enorme. Então, nós estamos construindo uma formação que traz a dimensão profissional docente, por isso que o Luciano trouxe essa palavra-chave, né? A profissão docente, profissão professor. Então, o que é ser um professor de computação? Ele tem que dialogar com os professores das outras áreas, estabelecer um diálogo que seja capaz de dar conta desse diálogo inter, multi, transdisciplinar e disciplinar. Então, como que nós podemos fazer isso? E dentro de uma realidade muito diversa, porque a ciência da computação, ela ora traz, dialoga com especialista, ora dialoga com pessoas que não têm domínio nenhum. Então, além de ser inter, multi, transdisciplinar, a computação ela precisa ser apropriada dentro de uma diversidade, dentro dessa realidade inclusiva e diversa. Então, como? Com abordagem de projetos. A gente só dá conta com abordagem de projetos. Então, essa proposta, ela traz a dimensão da pedagogia de projeto. Então, eu vou compartilhar, porque tem alguns que ainda não têm acesso ao ambiente da disciplina, que é o ambiente Moodle, da disciplina. Então, eu estou aqui no nosso curso, no ambiente Moodle. Esse ambiente, então, que vai acontecer para quem está chegando hoje, né? É onde nós vamos colocar à disposição os materiais. Eu tenho aqui a biblioteca digital do ambiente, que já tem os materiais básicos, mas a gente vai ter muito mais, né, do que
do que está posto aqui. Agora, principalmente, que a gente tem uma equipe já definida, nós vamos trabalhar dentro do divisão de tarefa e ver como que a gente pode melhorar a nossa comunicação. Basicamente, o que a gente precisa aperfeiçoar é a nossa comunicação e o desenho pedagógico. Então, e o que é interessante deixar claro aqui é que nós estamos dentro de uma agenda de planejamento. Então, eu trago aqui uma proposta, nesse módulo 1, que é esse roteiro, né, esse guia, né, é o documento já inicial que a gente pode aqui conversar hoje para a gente deixar mais orientado aqueles que estão chegando, professor Lázaro, os professores que estiveram aqui na semana passada, acho que Liliane, né, esteve aqui na semana passada, também já deu, já olhou o material. Então, a gente entender essa proposta do curso. Então, eu trago aqui o guia, esse guia para letramento digital nos itinerários formativos da BNCC, é um roteirozinho, né, de que já é o início de um livro didático, né, que a gente está pensando em produzir, um material didático, que vai apoiar, então, veja, já bem dentro da proposta, né, de produção de material didático, que a professora Thais, né, trouxe, né, o desafio da gente produzir material didático de apoio aos professores das diversas áreas. Então, aqui eu trago a dimensão do letramento digital, já segundo as orientações dos itinerários formativos da BNCC. Então, a gente traz esse roteiro, que é o que vai orientar, como, assim, primeira proposta. É claro que a gente pode melhorar, evoluir, dependendo daquilo que vocês desenvolvem na secretaria. Mas aqui vocês já podem ter uma ideia de como eu estou trabalhando com esses futuros professores, né? Então, é bacana também o nosso diálogo para vocês me trazerem, a partir da realidade concreta, se essa orientação teórica, metodológica, ela está dando conta, né, da realidade de vocês, né? Então, esse guia, eu trabalho com os meus alunos nessa dimensão do planejamento e avaliação, porque a prática, por mais que a gente desenvolva as experiências, e agora melhorou bastante, porque a gente ampliou a carga de práticas dos cursos, mas até então eu trabalhava com esses alunos somente 2 semestres, eles só tinham a experiência em teoria e prática pedagógica 1 e teoria e prática pedagógica 2. Então, era muito pouco para a gente trabalhar toda a perspectiva da prática docente na computação. Agora não, agora a gente ampliou bastante a experiência, a vivência prática no curso. Ele vai ter aí 3 anos, 6 semestres de prática, né, durante a formação dele. Então, já melhorou bastante. Então, o que eu trabalho no planejamento? Eu trabalho esse roteiro que traz a dimensão dos princípios, né, uma orientação para os alunos, para eles elaborarem um plano de curso e plano de aula, que nesse caso é um plano de curso, em que eles desenvolvem o conceito, né, dos princípios educacionais, para trazer uma reflexão teórica, né, quer dizer, quais são as abordagens teóricas que fundamentam aquela proposta. A dimensão dos objetivos educacionais, eu trabalho 2 perspectivas. Em geral, a gente normalmente faz um planejamento estabelecendo objetivos que estão muito centrados a conteúdo. E essa é a primeira desconstrução que eu trago, né? Pensar os objetivos educacionais não só a partir dos conteúdos, mas também sobre a finalidade, a intencionalidade educativa. Eu trago sempre essa palavra-chave, a intencionalidade. Qual é a sua intenção pedagógica, né? Então, a intenção pedagógica, ela vem na perspectiva da instituição e do professor. Então, eu distingo o conceito de objetivos de ensino, objetivos de aprendizagem. Então, essa distinção eu acho fundamental
para, digamos, desenvolver um plano pedagógico. Então, aqui o objetivo de ensino são aqueles objetivos que estão lá postos dentro do projeto pedagógico do curso, na perspectiva do professor e da instituição e do currículo, né? Então, a gente tem lá uma intencionalidade de desenvolver o conceito de cultura digital, de tecnologias digitais, nessa nossa proposta, né? Sensibilizar as pessoas sobre o conceito, sobre a cultura digital, as tecnologias. No caso aqui nosso, a gente vai desenvolver um plano de ensino e aprendizagem ativa, propondo algoritmos de maneira interdisciplinar e contextualizada, e a avaliação. Então, a ideia aqui, do ponto de vista educacional, né, do ponto de vista meu, do ponto de vista da instituição, a gente pretende sensibilizar vocês para que essa abordagem integrada, né, da computação, nas suas 3 vertentes, seja do ponto de vista de cultura, de tecnologia e de uso e de pensamento computacional, ela seja compreendida e proposta de maneira contextualizada. Do ponto de vista da aprendizagem, é fazer com que vocês compreendam esses conceitos, né, e distinguam o conceito de pensamento computacional, cultura digital e mundo digital, e, naturalmente, isso acontecer de forma que vocês possam utilizar isso concretamente nas suas áreas, né, então, eu trago também uma perspectiva que é nova, viu, gente? Mas é uma abordagem linguística. Eu já comentei isso no encontro passado, mas a ideia é compreender a ciência da computação como uma outra linguagem, né? É como se você... Então, essa turma que está aqui, que é de português, de linguística, né, de línguas estrangeiras, isso é muito bacana, das artes também, todos, né, são... importantes, entendem o que eu quero dizer, né, como uma outra linguagem, né, mas isso não é tão trivial, né, entender a ciência da computação como uma aquisição de uma outra linguagem. E é exatamente isso. A computação, ela tem essa concepção por si, né, porque o computador, ele só entende a linguagem digital, que é a linguagem 0 e 1. E ele é um indivíduo, não é indivíduo, né, mas é uma máquina que simula o indivíduo nas suas estruturas cognitivas de resolução de problemas, e isso de uma maneira absolutamente linguística. Então, eu preciso falar para o computador o que ele precisa fazer. Isso é feito a partir de uma linguagem, que é a linguagem computacional. Então, entender esse sistema a partir do ponto de vista linguístico é muito interessante, e é essa a nossa abordagem, digamos, pedagógica, digamos, linguística computacional, e a gente vai trazer aqui na próxima terça a professora Heloísa Pilate, que é professora do Departamento de Linguística, que está junto com que está junto nessa proposta, e que ela, então, traz o método linguístico para a nossa abordagem. Aqui eu trago também uma referência desse trabalho de letramento digital, segundo a BNCC, os itinerários formativos, então, já representado nas diversas áreas, né, as competências que estão sendo desenvolvidas nessas áreas, né. Então, aqui é um roteiro, né, vocês veem que aqui, então, traz os objetivos, as competências dos itinerários, aqui os conceitos que nós vamos trabalhar nessa proposta, e que digamos assim, os conceitos de base, mas isso não significa que nós ficaremos nesses conceitos, a gente vai ampliar dependendo dos interesses de vocês, né? Então, qual o foco que vocês vão querer desenvolver? Por exemplo, o foco de cultura digital, então é o uso de instrumentos do mundo digital.
Então, por exemplo, oficinas que usam ferramentas específicas, como foi colocado aqui o Notes, né? Então, é dentro do mundo da cultura digital. Quando a gente vai para uma compreensão de como que é o computador, como é que funcionam as redes e a internet, como é que a gente codifica essas informações e representa nessas máquinas, né, Então, isso já é do mundo digital, né? Então, a gente vai apropriar essas tecnologias, essa infraestrutura, esses componentes, né, físicos, né, que compõem esse mundo digital. Então, a gente tem a cultura, que usa tecnologias e ferramentas, e a gente tem um mundo que são os componentes físicos, né, do mundo digital. E a gente tem um terceiro eixo, que é o que a gente tem chamado, né, de pensamento computacional, que representa esses processos cognitivos, né, do raciocínio sistematizado em programas, que é o que a gente chama de software, que faz com que esse mundo digital promova a cultura digital. Então, você vê que existe as pessoas, a sociedade que usa esse mundo, que são esses componentes físicos do mundo digital. Como é que a gente faz isso funcionar? A partir do componente do pensamento computacional, que são esses processos, né, sistematizados, os métodos e processos sistematizados em programas que fazem com que essas plataformas, esses recursos digitais, eles sirvam, né, e atendam às necessidades da sociedade e que construa, então, essa cultura digital. Então, são esses três, digamos assim, grandes áreas, né, da computação: a cultura digital, o mundo digital e o pensamento computacional, que está previsto na BNCC, nas diretrizes da computação para a educação básica. Então, o que vocês vão, a priori, né, definir? Eu vou trabalhar em qual domínio? Eu vou trabalhar no domínio da cultura, do mundo ou do pensamento computacional. E, a partir daí, elaborar esse plano didático-pedagógico em que a gente vai propor, então, objetivos educacionais, objetivos de aprendizagem, e nós vamos ajudar a construir um desenho pedagógico, uma estratégia didática pedagógica, que vão estar descritas por atividades, que, no caso aqui do letramento digital, já tem uma orientação. Essa orientação, ela sistematiza processos cognitivos. Então, por exemplo, vocês vão desenvolver atividades que desenvolve o letramento digital básico, né? Então, o que é um letramento digital básico? Seria pesquisa, uma busca simples de informação, em que o indivíduo vai trabalhar com essas diversas ferramentas de busca e de lógica de pesquisa, por exemplo, né? E a gente tem a discussão que foi colocada aqui dos conteúdos e da questão da ética, né, a reflexão e a atitude crítica sobre o uso das informações. Então, distinguir informações confiáveis e, dentro desse universo de acesso, né, a muita informação, né? Uma sobrecarga cognitiva de informação. Então, como que o indivíduo vai desenvolver essa competência para seleção, organização e produção de conteúdo? Então, aqui a gente já traz aí uma referência. Essa referência está nesse material aqui do CIEB, que já traz uma proposta de itinerário formativo. Então, eu disponibilizei isso para vocês então estarem já, né, com uma, digamos assim, orientação sobre esse planejamento. Então, aqui eu tenho, então, esse roteiro,
tem esse material, a ideia é vocês se organizarem e se posicionarem, eu vou fazer uma proposta para educação infantil, ou para ensino fundamental, médio, aí vocês vão se posicionar, que a gente tem já um calendário, né, de encontros. Eu disponibilizei esse horário na terça-feira para os nossos encontros síncronos, mas a gente tem aí uma programação de carga, né, de atividades, e é isso. Eu queria ouvir de vocês, o que vocês... Se a gente pode, então, dar seguimento. A ideia é que a gente possa estar junto estar junto com todos, né, que solicitaram a matrícula. Então, nesta semana eu vou dar uma geral na lista, fazer um contato junto com os nossos tutores, fazer um contato individualmente, né, com vocês, para saber em que pé cada um está, de que maneira a gente pode ajudar, e distribuir um pouco a tutoria para vocês terem um suporte maior. Eu queria ouvir se alguém tem alguma informação, quer falar alguma coisa. Falei demais, né? Mas... Alguém tem alguma questão? Não, eu achei muito interessante, mas deixa eu só te perguntar algumas dúvidas, professora, que eu estou chegando agora, né? Esse plano que você apresentou agora, você também utiliza ele nas suas aulas. Por isso tem algumas coisas ali que não necessariamente a gente precisa dominar tudo. Por exemplo, essa questão de algoritmos, usando isso na linguagem e tal, não necessariamente a gente vai se aprofundar nisso. Exato. Na verdade, Luísa, foi muito interessante, quando eu estava planejando esse curso, nossa, foi muito bacana, porque eu resolvi, falei assim, gente, eu não tenho que fazer outro plano, eu tenho que apresentar aos colegas, que são vocês, como eu trabalho com os meus alunos. E aí, a gente pode, quer dizer, no fundo, esse roteiro é um roteiro que, é claro que esse roteiro está específico para letramento digital, né? Mas, no caso, é o que a gente precisa fazer também na educação superior, né? Então, esse roteiro do plano é o que eu trabalho com os alunos. Aí eu trouxe esse roteiro, adaptando para o letramento digital para a educação básica. Então, na verdade, o letramento digital na educação básica traz essas dimensões, das três, da cultura, do pensamento e do mundo digital. Não dá para trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, eu coloquei de maneira geral, que já serve como um roteiro para vocês adaptarem para a proposta de cada um. Eu achei muito bom, assim, o roteiro. Eu, no ano passado, ou no ano retrasado, na pandemia, a gente... Foi acho que no ano retrasado, quando começou a discussão da reformulação do currículo em movimento no DF, eu participei, colaborei com a redação da segunda versão do currículo em movimento, né? E uma coisa que a gente discutia muito era que é preciso, diante desse momento que a gente vive hoje, com uma quantidade de informação, né, nunca antes vista, é preciso você redimensionar um pouco o papel do professor. Porque hoje, se eu trabalhar só conteúdo na minha aula, e uma pesquisa que os alunos façam na hora que eles precisam em relação a qualquer coisa, qualquer pessoa, né? Você consegue ter aquele tanto de informação ali, porque está presente na internet. Então, a questão que nos coloca o desafio é de outra ordem, né? Exato. Que é o desafio de você saber ler criticamente aquilo, de você saber ler, saber encontrar os caminhos, de você, enfim, separar. Achei muito bacana isso, separar aquilo que é fato daquilo que é opinião, porque hoje, né, você tem uma quantidade imensa de informações que as pessoas usam muito pouco a checagem de meios de checagem de informação. Então, eu acho isso muito importante para a nossa prática docente. E uma coisa que a gente pensava era o seguinte: quando você pensa, por exemplo, na habilidade de ler, você sabendo ler, você lê qualquer coisa. Então, a gente tem que desenvolver. Claro que os conteúdos seguem sendo muito importantes, porque você aproxima a escola daquilo que a humanidade produziu historicamente de conhecimento humano, isso é muito importante.
mas valorizar determinadas habilidades que eu acho que ali você conseguiu colocar bem, que tem que estar presente no nosso plano de ensino, de identificar, selecionar, analisar, comparar, criticar, que quando a gente trabalha isso de uma forma mais sistemática, como os objetivos de aprendizagem, eu acho que, inclusive, para o nosso trabalho como professor, depois a gente tem um instrumento depois de avaliação, de saber se funcionou ou não funcionou. Ah, meu estudante conseguiu identificar, pesquisar, ele conseguiu correlacionar, ele conseguiu... Então, eu achei que ficou bem bom, assim, Fátima. Acho que dá para já... Comecei com ideias, inclusive, aqui de plano de ensino, de coisas que quero ir trabalhando ao longo do curso. Exatamente esse meu objetivo. Aqui, o que a gente precisa é fazer vocês entenderem essa proposta, basicamente. E é muito interessante, porque é muito rápido, né? Quer dizer, então, eu não preciso de muito tempo para vocês entenderem o objetivo, né? Quer dizer, então, mas vocês fiquem à vontade de manifestar se não entenderam, porque não é para a gente ficar aqui ensinando vocês o que está ali, né? E nem nós com os nossos alunos. Então, a gente precisa desenvolver um outro olhar sobre a questão do professor, do papel do professor. Então, de certa forma, aqui é um exercício para isso, né? Para a gente refletir sobre qual é a orientação desse novo professor, porque eu estou formando um novo professor. Então, eu tenho necessariamente na universidade que estar atenta a essa dinâmica da sociedade, a dinâmica da sociedade, principalmente nós na universidade, e no meu caso especificamente, que não atuo na educação básica. Então, é um desafio para mim enorme. Eu tenho que formar um professor que vai trabalhar numa realidade concreta que é a de vocês, e que está em constante mutação, e que está trabalhando com jovem. Então, essa questão do papel do professor mediador, ela é fundante aqui na nossa prática. Professor Lázaro. Professora Fátima, assim, pelo plano, né, que a senhora acabou de mostrar e fazer as observações, né, pontuar muito bem a respeito da organização que a senhora segue aí em suas aulas, e para que isso sirva de parâmetro, de repente, para nós aqui. Eu acabei até tomando nota aqui, eu acabei vendo assim, o papel do professor nessa dinâmica toda como um possível gerador de interfaces aí entre o sistema de entendimento do aluno com esse sistema complexo de informações que circulam pelos diversos meios, né, de se propagar, de gerar essas informações, e fazer com que o aluno seja capaz de criar as suas próprias interfaces depois, ao término do ensino médio, por exemplo. Como eu atuo no ensino médio, então eu acabo olhando mais para essa região, digamos assim, da educação básica, né? Então, continua desafiador e ousado, como a senhora bem colocou desde o primeiro encontro, bom, vou precisar me esforçar para enxergar um desenho aí que seja compatível, né? Que seja totalmente coerente com essa proposta e com esses objetivos. Tentar fazer as melhores escolhas também, me abastecer um pouco mais também de informações para conseguir fazer as primeiras escolhas dessa forma, nessa linha. Muito bem, Lázaro, é isso mesmo. E deixar bem à vontade aqueles que não têm ideia nenhuma, que estão chegando aqui. Tem alguns que têm muitas ideias já, porque já traz uma experiência, e tem outros que não têm ideias nenhuma assim a priori, porque não tem a experiência. Então, a configuração do curso, a gente precisa avançar, vamos ver se a gente cria um grupo, né, para a gente dialogar de maneira mais direta, então, com os e-mails, telefone,
e a gente pode criar um grupo que essa comunicação fique mais efetiva. A gente precisa decidir se a gente vai se configurar em subgrupos ou se cada um vai fazer uma proposta, isso eu ainda não tenho muita clareza. Eu quero chegar a um grupo, né, a um número, que eu ainda não tenho muita clareza de quem somos, né, que rede é essa que nós estamos aqui constituindo. Então, a gente se reconhecer mais como um grupo. Enquanto isso, eu coloquei, o Matheus já editou o vídeo do encontro passado, já está disponibilizado aqui na plataforma Teams, ainda que tenha também o vídeo original, vocês têm a oportunidade de baixar. Ele não fica o tempo todo, então é necessário que a gente baixe durante 15 dias, no máximo, ele fica disponível durante 2 semanas, para que vocês possam, se quiser, baixarem, e a gente poder, então, tá trabalhando nesse conteúdo. Eu não acredito que a gente consiga dar vazão a tudo que a gente vai produzir, mas, de qualquer maneira, os registros estão aí. Então, enquanto a gente vai construindo esse entendimento coletivo, existe um processo individual, o material está disponibilizado e vocês vão se engajando aí com o contato nosso, da equipe. Se quiserem acelerar, pode fazer contato, que a gente vai adiantando. Ou seja, como eu falei no encontro passado, que nós estamos aqui para ajudar vocês a desenvolver um projeto pedagógico, digamos, que desenvolva o letramento digital. A maneira como isso vai ser feito vai ser junto. Então, é esse o nosso objetivo. Agradeço imensamente essa oportunidade de estar com vocês. Enfim, toda terça-feira estaremos aqui. A ideia é que vocês já tenham a sala, que vocês cheguem e se insiram na sala, que eu não tenha que mandar convite, porque vocês já sabem o endereço, mas eu não tenho muita segurança de que isso está funcionando para todos. Então, por isso que eu vou pedir ajuda da equipe para a gente rastrear, para saber em que pé está cada um, para a gente poder fazer isso de uma maneira mais natural. Professora Luísa? Professora Fátima, 2 coisas. Primeira coisa, da aula da semana passada que eu perdi, ela também foi mais a título de apresentação ou já se entrou em conceitos mais aprofundados e tal? Só para eu saber. Não, é todo esse material, não tem, mas é bacana, está lá disponível, né? Mas foi uma conversa também de apresentação, foi uma conversa em que a gente apresentou o curso, mas cada vez a gente amadurece mais. Esse guia, eu não sei, professor Lázaro, esse guia já estava lá na terça-feira passada? Microfone. Eu não lembro. Eu não lembro se eu já tinha... Hã? Perdão, eu estava com o microfone desligado. Desculpa. Eu visualizei entre a quinta e a sexta-feira. Mas na terça-feira eu não trabalhei esse guia foi depois, né? Foi. Foi depois. Então, Luísa, essa visão desse guia já é da semana passada para cá. Tá. No primeiro dia, a gente trabalhou o plano geral, né? Tem o projeto do curso, que foi o que eu conversei. Eu apresentei a rede de formação docente, que é uma outra plataforma, né, Lázaro, que a gente nem falou aqui, nem apresentei, mas vocês podem, quem chegou hoje, Ana Rosa, Luiz, entra no site, aí vai cair lá no ambiente da rede de formação docente, que é um site, porque originalmente a gente pensou em fazer no ambiente Google, né, Google Site. Então, está lá também, é muita coisa. E aí eu fico aqui nesse espaço tentando orientar da melhor forma possível. Não sei se a gente consegue passar todas as informações. Mas um ponto, outra dúvida, a última. Sobre o plano de ensino da disciplina que a gente vai fazer, isso aqui a gente já está pensando no âmbito das disciplinas eletivas do novo ensino médio. Questões mais relacionadas à carga horária, distribuição, também a gente vai ter isso daí? Olha só, essa oficina, ela está prevista para 40 horas. Ou 60 horas antes. Mas digo assim, o plano de ensino que a gente tem que fazer é um plano de ensino para lecionar
com carga horária, que carga horária? Por exemplo, no meu caso de ensino médio. Vocês que vão fazer, como é que vocês estão pensando trabalhar? Qual é a tua ideia, né? Porque aqui a gente está totalmente livre, né? Do meu ponto de vista, aqui da UNB, do curso de extensão, 40 horas ou 60 horas, já nem lembro mais. Eu tenho que olhar como é que é a carga horária que ficou para as disciplinas dos itinerários. É porque na minha No escola... ensino médio... Isso, que na minha escola... No ensino médio, segundo a orientação do CIE, desse material que eu usei, eles trabalham com a perspectiva, está até aqui a carga, né? Essa carga aqui que está nesses objetivos de letramento é o que está proposto nas diretrizes. Então, aqui a gente tem 28, 40 horas. Então, o módulo de letramento digital, segundo a BNCC, os itinerários formativos, está previsto 40 horas para letramento digital. Então, essas 40 horas, elas estão aqui sugeridas dessa maneira, conforme uma orientação geral, mas não quer dizer que não possa ser mudado. Tá ótimo, obrigada, professora. Luciano. Olá. Eu acho que eu queria só pegar o gancho da Luísa, da pergunta, né? Esse plano. Esse plano ele deve ser pensado por cada um vai fazer o seu plano, pensando no semestre que vem. Ou seja, como é que eu vou trabalhar no semestre que vem? Então, vamos fazer um plano com essa orientação, porque a gente vai introduzir, ou pensa em introduzir, o pensamento computacional nas nossas práticas diárias. E, para isso, a gente tem um segundo momento previsto. Então, eu acho que a professora Fátima ela tem um desenho intencional, né, mas que a gente é que vai construir o conhecimento. É bem Paulo Freireano, bem metodologia ativa mesmo, só que a gente tem um produto no final, que é o plano que a gente vai aplicar no nosso semestre que vem. Ok? Por que isso? Porque se a gente tiver um segundo momento, que eu acho que deve ter, porque, como disse o professor Lázaro na semana passada, não tem como fazer um planejamento sem incluir avaliação, então a gente vai ter um segundo momento, isso já foi pensado, mas que isso não seja posto agora para não atrapalhar a nossa liberdade de criação. Ou seja, a gente só tem um norte. Não precisa de conhecimento de algoritmos, precisa saber o que é algoritmo, né? É a forma de resolver problema. Mas eu trabalho com isso. Nenhum paciente chega lá para me dar uma solução. Todo mundo chega com um problema. Então, quando eu fui para a computação, também é a mesma coisa. Ou seja, qual é a maneira, qual é o objeto de estudo da computação? Resolver problema. Estudar a maneira mais prática de se resolver um problema. E se isso é computacional ou não é outra questão. Mas eu fui tão apaixonado por esse pensamento que enxerguei essa congruência de modus operandi de trabalho, né? Ou seja, o nosso material mesmo, que eu disse assim, uai, eu podia incorporar isso na medicina. E aí, em vez de ir para o doutorado, eu fui para a segunda graduação, fazer que aluno da Fátima, para ver se eu conseguia aprender. Só que a Fátima me falou, eu acho que você não é bem computação, você é ciência da informação. Existe uma diferença, porque a gente não é letrado digitalmente. Então, mas eu aprendi muito de ser professor. Então, pensando nisso, eu também fiz uma proposta hoje de manhã para a Fátima, quando a gente começou a tomar um café e discutir como é que ia ser nosso encontro hoje. Eu disse assim, Fátima, já descobri o nome de uma coisa que eu posso ajudar usando todos vocês, que é um podcast, né? A gente vai fazer um grupo no WhatsApp ou no Telegram, como já foi sugerido, que se crie esse grupo, mas eu também posso, através desse grupo no WhatsApp, para não dar trabalho, fazer... opa, tem alguém entrando, admitir, deixa eu botar aqui.
tem essa pegada de a gente estando no grupo e eu estando com uma diversidade tão grande de professores, poder fazer um podcast chamado Nós da Rede. Ok. A ideia é construir a rede a partir dos planos de cada um. Então, esse desenho pedagógico, quer dizer, esse entendimento, a gente vai estar lá no ambiente Moodle do curso. Eu espero que vocês, assim, se sintam à vontade de perguntar, porque é um desenho complexo, ainda que seja complexo, assim, não é comum, não é que seja complexo, eu não acho que seja complexo, mas ele tem um desenho próprio, então digamos, a minha expectativa é que isso seja compreendido por vocês, e vocês fiquem à vontade de perguntar, de se inserir da melhor forma. Nós estamos já chegando no limite do nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente, deixar todos à vontade, se quiserem fazer algumas colocações, senão a gente está aqui à disposição de qualquer maneira, e dou, assim, boas-vindas e convido já para a próxima semana, a gente está aqui na terça e durante a semana, nos nossos espaços de e-mail e do ambiente. Tá ótimo, professora. Obrigada. Um beijo. Até semana que vem. Tchau. Isso, muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, professora. Opa, perdão. Professor Lázaro, muito obrigada. Obrigada, professora. Boa tarde. Obrigada, Luísa. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Daniele. Boa tarde. Ana Rosa, obrigada. Ótimo trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde a todos e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Eu trabalhei em vários governos.